Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos, vou falar agora sobre a cruz. A cruz ele é um símbolo que tem um significado, que não é exatamente apenas um madeiro que foi serviu como base para deixar homens, né, pagando, sendo punidos por desacatar a lei dos sionistas de Roma. A cruz ela tem significado que é conhecimento. Então, cruz significa conhecimento. Qual o símbolo do conhecimento? É a cruz. Então, o que ocorreu? Cristo ele sabia de muitas coisas e passou isso ao povo. Ao passar isso ao povo, o povo duvidava dele, chamava de louco e ameaçou o sistema, né, que havia na época. Inclusive, o próprio povo judeu que batalhava contra Roma, era cativo de Roma, eram escravos de Roma, assim como são até hoje. Então, Cristo ele não veio nem beneficiar nem Roma e nem o povo, porque mostrou o pecado do povo, mostrou que o povo deve se arrepender, que quem alimenta esse sistema maligno é o povo. Então, a partir do momento que você deixa de idolatrar, seguir criaturas, você quebra esse sistema. Porém, ninguém aceita, porque as pessoas elas queriam regalias, porque elas estavam iludidas pelo sistema de Roma. Então tinha pessoas que tinham bens, estavam com seus empregos, estavam se mantendo e não achava ruim aquilo ali. Na verdade, ele sempre quer mais, né? Vê que tem quem tem mais e quer achar um emprego melhor para ter mais e aí vai. E vão servir no sistema. Inclusive, isso ocorre até hoje. As pessoas elas não querem trocar esse sistema pela Sharia, porque a Sharia é muito justa. Não, você tá maluco, não quero aquilo ali não, porque não tem liberdade nenhuma, tá? Enquanto eles não têm liberdade hoje. O que faz a liberdade deles é o que? O dinheiro. Conforme você tem dinheiro, você tem uma certa liberdade e por aí vai, mas você tem que se vender, né? Então, naquele tempo, o que ocorre exatamente hoje, o povo recusou o Cristo, não aceitaram, né? Ainda pediram a sua morte porque disse que não era exatamente aquele que estavam esperando, porque aquele que estavam esperando deveria privilegiar o povo, derrotar Roma. Só que eles não entendem que mesmo fazendo tudo isso, mesmo derrotando Roma, eles continuariam sendo da mesma forma. Então eles precisam mudar. Vocês têm que mudar o seu interior, despertar, deixar de ser louco e não classificar de louco aquele que desperta. Então, o que fizeram? Cristo sabia demais. Os sionistas têm o plano de usar essa própria raça de víboras, né, esse povo que faz parte desse sistema maligno, que trabalha, que quer apenas sanar suas necessidades e comprar o que vê na TV, ou quer comprar o que vê o outro irmão comprando. Então eles pegam todo esse povo aí, criam tecnologias e vão cair fora, porque desde muito antes o objetivo sempre foi esse: usar o povo como uma sub-raça. Enquanto trabalham para alimentar eles estão movimentando o sistema. Então por isso que o sistema utiliza a necessidade. Então eles estão coletando agora tecnologia suficiente para saírem do planeta e vão deixar vocês aqui. Então esta é a salvação. A salvação é você se vender ao sistema, chegar a um determinado nível para sair com eles daqui. Então, o que acontece? Você saindo daqui, você está sendo salvo. Por isso que a salvação existe, a salvação vem do judeu. Perdão. Por isso que dizem que a salvação vem dos judeus. Por causa disso. Só que o que Cristo fez? Cristo disse que não é esse o caminho. Que esse é o caminho da malignidade, infecção de todo o universo. Que a única forma de você sair desse planeta é morrendo, é ascendendo, nascendo no paraíso, morrer aqui para nascer lá. Então não é sair daqui para infectar outra morada que já tem vida, já tem um sistema já próprio. Então eles vão destruir o que já foi criado, os seres que vão viver lá, o paraíso de alguém. Só que dentro dessa morada, o paraíso mesmo é fora deste universo, nem se compara. Então, meus irmãos, o que Cristo fez? Fez uma rebelião,
fez a maioria do povo se renunciar a esse sistema. Parou de alimentar Roma. E isso causou um rebuliço, por isso que ele foi perseguido. E ele começou a disponibilizar segredos para as pessoas, coisas ocultas que somente os sacerdotes sabiam, que somente os reis do mundo sabiam e se beneficiavam para estar lá em cima. Então, por isso que é o caminho de você permanecer firme aqui no sistema justo da benignidade, ao invés de você servir a malignidade. E agora o que tem a ver crucificação com Cristo? Sim, vamos lá. Então, Cristo tinha muito conhecimento, sabedoria. É tanto que quando ele falou sobre a parábola das 10 virgens, estava falando sobre o quê? Estava falando sobre a prudência e a loucura. A prudência é você ter sua botija cheia de conhecimento, sabedoria, discernimento. E louco é o quê? Botija vazia, iguais às outras loucas. Então, ou você tem conhecimento ou você não tem. Ou você é prudente ou você é louco. Então, nisso que ele foi, né? Ele foi punido, né? Mas quando foram puni-lo, deixaram Judas, em vez de trair Jesus, traiu Roma, que ele foi lá justamente infiltrar de Roma, dizendo que ia trair o Cristo. E Cristo mandou ele fazer isso, já sabendo que tudo isso ia acontecer. Porque no dia da crucificação foi o dia da expiação, que antigamente as pessoas não eram crucificadas como na cruz. Eram crucificadas, na verdade, não tinha esse nem termo de crucificação, era uma punição, que eram erguidas estacas, uma estaca inteira mesmo, e a pessoa ficava amarrada assim, pagando lá. Ou se não, em forma de Y, né? Enfim, em forma de X, mas não havia registro, na verdade não existia crucificação com a forma que temos sobre o símbolo do conhecimento. Então, Judas foi trair Roma, porque na hora de beijar Jesus, beijou outro. E foi esse dado ao sacrifício, o cordeiro. Então esse foi lá, martirizaram, chegou no dia da crucificação, não era o Cristo, Roma sabia, não tinha mais o que fazer, o povo já solta Barrabás e mata esse aí que ele não é o rei dos judeus, tá? Aí Pilatos fez o quê? Olha, vocês vão matar o inocente, é isso mesmo que vocês vão fazer? Eu lavo minhas mãos. Não, mata esse mesmo. Aí, bom, mataram. Nisso, utilizaram o próprio Cristo para criar uma imagem de que ele foi crucificado na cruz. Quer dizer, vão prender, vão matar todo mundo que sabe. Cristo ascendeu, a gente não pegou, não conseguiu pegar ele porque ele ascendeu aos céus. Assim como os anjos serviam ele, também os anjos o levaram. Então, nisso não tocaram no Cristo, mas ele foi o quê? Ele foi aquele que carregou em si todo o pecado do povo, levou sobre as suas costas e foi ao deserto. Essa é a simbologia do dia da expiação. E lá eles pegaram, perseguiram e mataram todos aqueles que seguiam ao Islã, porque Cristo não veio criar cristianismo. O cristianismo foi criado 60 anos depois, Concílio de Nicéia e os outros anos lá, Concílio de Nicéia, entre outras baboseiras. Então, Cristo não era cristão. Cristo, na verdade, vem de Messias, o enviado. Jesus, o Messias. Jesus, Cristo. Então é Yahusha. Nem Jesus é porque não existe. É Yahusha. Yahusha Hamashiach, né? Então, pegaram todo o conhecimento, esconderam, pegaram toda a escritura dos profetas, alteraram a bel prazer, pegaram as verdades, esconderam, omitiram e colocaram Jesus como crucificado no conhecimento. Então, Jesus veio para te salvar de quê? Da verdade. Olha que ridículo isso. Então, eles esconderam no Cristo a verdade, a sabedoria. Para o quê? Para que o povo trabalhasse, criaram o cristianismo utilizando tudo isso. Criou um novo judaísmo, para que as pessoas seguissem, adorassem como ídolo o Cristo. Daí que surgiu a igreja para pagar indulgências, quem não adorasse o Cristo morria. E a Santa Inquisição, que quem não seguisse o Cristo também morreria, se saísse do cristianismo que eles criaram, morreria. Então, essa foi a suposta salvação que fizeram, que é a inocência. Você não sabendo da verdade, você vai ser salvo. Então, é isso que fizeram. Então não existe nada disso, porque o mais importante que Cristo veio fazer foi o quê? Foi trazer o Evangelho. Porque, querendo ou não, os malignos, sem eles saberem, eles estão carregando o Evangelho de Cristo, por mais que eles tenham alterado, mas eles trouxeram. Então eles guiaram o povo para um pouco mais de luz inconscientemente. Indiretamente, o cristianismo foi criado. Então, meus irmãos, é isso. O que salva são suas obras, porque a fé sem obra é morta.